Olá, seja bem-vindo à nossa série especial de programas de entrevista aqui do Terracota. Seja muito bem-vindo e hoje nós temos a presença muito especial dele, que é líder mundial, uma presença marcante aqui em nossos estúdios, que você vai conhecer logo após a vinheta. Produção, solta a vinheta. Se você for procurar a rede social do nosso entrevistado de hoje, você vai encontrar a seguinte descrição: pastor, marido e pai. Ele é mestre em teologia e já trabalhou nas áreas de comunicação, família e saúde e agora representa o departamento de mordomia mundial da Igreja Adventista. Mas o que seria mordomia? O que isso significa? Vamos descobrir agora conversando com ele, Pastor Marcos Faioc Bonfim. Pastor Marcos Bonfim. Seria Faioc, seja assim, Faioc. Certo? Seja bem-vindo aqui ao nosso Terracota. É um prazer tê-lo aqui com a gente, tá? Obrigado, Peterson. Pastor, eu vou começar com uma pergunta simples. Quem é Marcos Bonfim? Olha, Fala pra gente assim, onde o senhor nasceu? um pecador. Pecador? Fácil, onde o senhor nasceu? O que o senhor gosta de fazer? Eu nasci na cidade de Taquara, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Meu pai estudava o que hoje o que era ensino médio, né? Lá no Instituto Adventista Cruzeiro do Sul. Acabou se casando com minha mãe, que era professora dele. Ele foi já velho pro colégio, se converteu, foi pro internato. Lá ele decidiu se tornar pastor. E eu nasci desse casal, quando meu pai estava se formando ali no ensino médio. E logo em seguida ele se mudou, quando eu tinha 3 meses de vida, ele se mudou para São Paulo para fazer o seminário, para cursar o seminário. Então eu me lembro, eu pequenininho, na igreja lá do IAE, que hoje é o Campus 1, lá em São Paulo, capital mesmo, né, na periferia. E ali que começou a minha vida, né? Legal, pastor. Na vida dessa casa aí. Fala pra gente, o que o senhor gostava de fazer assim quando era criança? O que o senhor gostava de brincar? Alguma curiosidade? Gostava de brincar de tudo, de futebol, de de gude, pega-pega. Nessa idade eu ainda era pequeno, então não jogava futebol, porque a gente saiu de lá, meu pai se formou, nós fomos pro Mato Grosso. Na época era um estado só, não tinha Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. E ali que eu comecei a estudar, comecei a ir para a escola, e aí você vai começar a jogar bola. Naquela época a gente jogava bola já mais lá pelos 9, 10 anos, né, menino. Depois disso nós voltamos para São Paulo, meu pai ficou 3 anos lá, voltamos para São Paulo e ali, então, aí eu fiquei a vida toda até casar. Então, na verdade, minhas amizades, as pessoas com quem eu convivi, eu cresci, minhas filhas, casei ali em São Paulo, né? E minhas filhas nasceram, as 2 filhas nasceram em São Paulo também. Então minha vida, assim, apesar de ser nascido no Rio Grande do Sul, minha vida aconteceu ali, em São Paulo, e ali naquela zona sul de São Paulo, perto do que era IAE, que hoje é o NASP Campus 1. Ah, legal, pastor. Teve um período da sua vida que as coisas não estavam indo bem. E a produção pesquisou aqui, descobriu o seguinte, que o senhor ouviu um sermão e se sentiu desafiado pelo pregador a ler a Bíblia. Talvez o senhor lembra disso. Eu lembro. Isso foi um caminho, pastor, para a sua conversão? O senhor se lembra quem que era esse pregador? Como foi essa história? Lembro. Eu tive, assim, o privilégio de ter muitos bons pastores nessa igreja. Isso era uma igreja muito grande. Essa igreja hoje, eu acredito, deve ter perto de 3 mil membros. E era uma igreja importante, uma igreja influente, uma igreja que tinha o curso de teologia ali, então muitos professores, muitos bons sermões. E esse pastor foi um dos bons pastores, pastor Edgar Barrigold. E eu me lembro desse dia assim que eu estava ali e minha vida assim, eu estava muito distante de Deus, muito distante de Deus. Nunca pude estar fora da igreja porque lá em casa a marcação era muito firme, né?
Meus pais fizeram o que tem que fazer mesmo, né? Eu não tive essa opção de sair da igreja. E o meu pai deixava muito claro, meu pai com carinho, mas com firmeza, ele dizia assim, filho, essa casa é a casa dedicada para Deus, né? Essa casa é de Deus, aqui quem manda não é sua mãe, não sou eu, aqui a gente aceitou que Deus mande nessa casa e quem vive aqui precisa fazer culto de manhã e à tarde e precisa ir à igreja quando a gente for. Então, meu filho, assim, eu não posso legislar sobre o seu amor por Deus. Isso aí já não é meu problema. Meu problema é levar você à igreja. Isso é o que eu posso fazer. Eu não posso fazer você gostar de Deus. E às vezes tem pais que querem fazer o filho gostar de Deus. Não tem como. Essa é a ação do Espírito Santo, né? E então, dentro ali da igreja, foi que Deus me alcançou. Eu agradeço muito a Deus por meu pai ter feito isso, né? Porque tem pais que falam assim, não, deixa ele, uma hora ele vai decidir. Não, Deus nos deu uma função como pais, né? Lá em Josué falou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meu pai com muito jeito falou assim, meu filho, essa casa não é uma prisão, você não é obrigado a ficar nessa casa. Eu tinha ali, quem sabe, meus 14, 15 anos, mas também não tinha para onde ir, né? E ele falou, mas enquanto você está aqui, eu preciso que você levante para vir para o culto, e de manhã cedo e à noite, e que você vá para a igreja com a gente. E eu ia para a igreja, mas detestava, né? Você estava lá no fundo, ficava brincando, achando defeito nas pregações, mas tudo errado. Né? Minha saúde, tudo errado, a saúde um bagaço, né? Não tinha, super intemperante, comia fora de hora, tomava, às vezes abria lata de leite condensado e tomava aquilo, depois me virava de azia. Enfim, meus relacionamentos também, tudo errado, repeti de ano, então tudo bagunçado na vida, né? E aí eu escutei esse pastor falar isso, ele falou, olha, se você não crê em Deus, se você tem dúvida se Deus existe, se a Bíblia é a palavra de Deus, você faz uma experiência, você começa a ler a Bíblia todo dia. E eu vou fazer uma proposta para você, se você ler a Bíblia e a sua vida continuar a mesma, ou piorar, você traz a sua Bíblia para mim que eu vou ajudar você a picar a sua Bíblia, porque não vale nada. Aquilo me impressionou muito, eu fui para casa e aí eu comecei a ler a Bíblia. Ali eu comecei a ler a Bíblia não porque eu achasse interessante, não porque eu achasse legal, não porque eu estava interessado nas coisas espirituais, na verdade eu estava interessado na minha vida. E tudo que eu tentava, eu achava que eu era muito esperto. Tem as fases da vida, né? A gente acha que a gente é muito esperto. Mas eu percebi que, na verdade, eu era muito burro. Né? Porque tudo que eu fazia era para as coisas darem certo, mas dava tudo errado. Então é porque você deve ser muito, né? Muito cabeção. Então eu pensei, não, eu não sou suficiente. A minha cabeça não é suficiente para eu viver. Eu preciso de uma outra cabeça ajudando a minha cabeça. E aí, aquilo que o pastor falou, fez um plim assim, puxa, então a Bíblia é a cabeça de Deus. E se eu começar a ler esse livro, a cabeça de Deus vai começar a reger minha vida. E eu estou precisando disso, porque eu tento, para tudo que é lado que eu tento, dá errado. Nada dá certo. Então eu comecei a ler a Bíblia sem gostar de ler a Bíblia. Né? Até hoje eu acho que eu não gosto assim, de ler a Bíblia, né? Porque ela não combina com as minhas tendências que eu nasci pecador, né? Então, mas eu comecei a ler todo dia. Ele falou, leia todo dia, ore e leia. Então eu comecei, como assim, fosse uma experiência, fazer um experimento, né? Foi assim que eu comecei a ler a Bíblia. E aí começaram a acontecer coisas. Eu me lembro que meu pai, naquele tempo, ainda era pior, porque o Brasil vivia numa situação muito difícil. Assim, meu pai tinha 3 filhos, não era fácil a vida, a gente não tinha roupa que queria, no inverno, no frio, assim, você passava frio, né? Eu me lembro, a gente passava frio. E no sul do Brasil, uma região bem fria. Né? Minha mãe fazia tricô, casaco de tricô, minha avó também, mas aquilo quando o frio batia mesmo, então a gente não tinha dinheiro, e eu nunca tive roupa, nunca tive coisas, assim, né? E aí eu me lembro que logo depois que eu comecei a estudar a Bíblia, apareceu um trabalho para mim. Olha. Um emprego, né? E eu comecei a trabalhar e tal.
E coisinhas assim foram aparecendo e eu pensava, não, mas isso é por acaso, isso não é que foi Deus, será que... E aí você vai continuando e coisas vão acontecendo, não, mas isso agora não pode ser por acaso, né? Sempre aí, duvidando. E aí, exatamente, sempre duvidando. Então, essa jornada da fé é uma jornada que você começa e não termina nunca, você vai terminar lá no céu, né? Mas eu dou graças a Deus pelo ministério desses homens que, como por exemplo esse pastor. Esse pastor foi uma inspiração em várias áreas, em vários aspectos da minha vida, né? Era um homem de Deus, né? Firme nas pregações, né? Não titubeava em falar as verdades de Deus, mas um homem muito amoroso, muito carinhoso, né? Enorme de um alemãozão, né? Que bênção, né? Como Deus usa as pessoas para nos abençoar, isso foi abençoado, né? Verdade. Pastor, um outro assunto aqui. Geralmente, quando a gente vê uma profissão se repetindo na família, por exemplo, o pai é médico, o filho cresce ali, eu também quero ser médico, né? A mãe é enfermeira, a filha, eu também quero ser enfermeira, e por aí. A sua escolha, pastor, por teologia, ela foi uma escolha que teve alguma relação com o seu pai? Nada. Zero. Nada. 0%. Eu nunca quis ser pastor, nunca desejei ser pastor, né? E quando comecei a fazer teologia, eu estava terminando teologia e não queria ser pastor. Quando comecei esse processo de volta para Deus, eu estava terminando o ensino médio e eu percebi assim que eu não tinha a mínima noção das verdades da Bíblia, das coisas espirituais, e eu tinha uma sede de conhecer e de ter uma experiência mais profunda com Deus. E eu imaginava que se eu fosse estudar teologia, eu ia conhecer mais a Deus, né? E eu fui falar com meu pai. Meu pai falou assim para mim, é isso que você quer para a vida? Eu falei, não é isso que eu quero. Você quer ser pastor? Eu falei, não quero ser pastor. O que você quer? Eu gosto da área de biológicas, e realmente eu gosto muito dessa área de biológicas. Eu falei, então meu filho, então você não faça teologia, você vá direto para o que vai ser a sua vida. E eu teimei com meu pai, né? Eu achei que o adolescente sabe que, imagina que ele sabe tudo, né? E eu teimei com meu pai, não, vou fazer teologia. E assim, eu tinha notas muito baixas e a competição era alta e eu tinha medo de não passar. Assim, até hoje, lá no NASP, tem uma boa competição para curso de teologia. E eu fui orar a Deus, porque eu tinha notas baixas, meu rendimento na escola era terrível, sofrível. E eu passei as férias estudando, preparando para o vestibular, mas só um milagre de Deus mesmo para eu passar. E eu fiquei muito impressionado quando veio o resultado, porque eu passei em 3º lugar. Olha. Então eu vi aquilo assim como um milagre de Deus. Uma vida de milagres. Né? Um milagre, porque não merecia, não tinha cabeça, não tinha preparo para aquilo, né? E aí eu comecei a estudar, as pessoas me encontravam e falavam, você vai ser pastor igual ao seu pai? Não, estou só fazendo teologia porque eu quero aprender e aprofundar. E fui prosseguindo no curso, né? E não sabia pregar, às vezes tinha que pregar, e eu era um fracasso toda hora que tinha que pregar, era uma vergonha, passei muita vergonha na vida. Uma vez fui pregar no dormitório das moças do colégio e eu queria fazer bonito para as meninas lá, né? E eu queria assim aparecer, né? Eu não sabia, mas a minha esposa estava lá, mas eu não sabia que ela ia ser minha esposa, né? Mas eu estava solteiro, então você vai lá, eu queria falar bonito, né? Impressionar, né? Impressionar. E voou folha para tudo que é lado, eu me perdi. Foi assim um fiasco tão grande, né? Você está vendo? Está aí, eu não sirvo para ser pastor. Está vendo? Mais uma comprovação que eu não sirvo para ser pastor. E aí fui falar com meu pai. Falei, pai, realmente você tinha razão, eu acho que não vou continuar. Eu estava no 2º ano. Aí meu pai disse assim, bom, eu falei para você não começar. Te aconselhei. Te aconselhei, mas já que você começou, agora você termina, porque a gente não fica sem terminar as coisas que começa. Senão você vai ficar para você mesmo e para os outros com fama de inconstante. Então comece uma coisa e termine essa coisa. Você termina e depois vai fazer outro curso. E eu fui capengando, indo mal, mas fui. No final do curso tive que fazer estágio em algumas igrejas. Eu fui ser professor de uma classe de escola sabatina na igreja do Capão Redondo. E aquilo
eu gostei demais. Eu pensei, bom, eu não sirvo para ser pastor, mas professor de escola sabatina eu acho que eu ia gostar de ser, né? E no final, perto da formatura, eu pensei assim, eu sou muito fraco da cabeça e muito fraco de caráter, muito fraco de vontade. Eu acho que eu vou precisar ter um trabalho que exija que eu fique com a Bíblia na mão o dia inteiro. Então, nessa época, eu trabalhava em escolas adventistas como professor de música, já. E aí eu pensei, eu vou à associação e vou pedir para ser tipo um obreiro bíblico, para dar estudo bíblico, para que eu... porque a minha vida ia se definir ali. E eu fui lá à associação e falei, olha, eu queria um trabalho que me exigisse trabalhar com a Bíblia o dia inteiro, né? Eu tinha certeza que eu não ia ser pastor nunca. E assim, eles demoraram para me chamar. Todos os meus colegas foram chamados. E eu não. Eu pensei, claro que não vão me chamar. Claro que não vão me chamar, né? Finalmente lá, no último pedaço da rabiola, né? Me chamaram para ser pastor de um distrito. Aquilo assim, para mim, foi um choque. Um choque. Eu não estava preparado para ser pastor, nunca quis ser pastor, nunca tive intenção de ser pastor e de repente eu estava ali para pastorear um distrito. Então foi uma coisa extremamente chocante para mim, muito desafiadora, mas não teve muito a ver com meu pai. Ainda que o meu pai, para mim, foi e tem sido até hoje um exemplo de integridade, né? Na vida espiritual dele, não é uma pessoa perfeita, mas é uma pessoa que procurava viver o que pregava, né? Deus levou ele a fazer algumas mudanças na vida dele e ele atendeu a voz de Deus em vários aspectos. Então, eu não tive em casa um mau exemplo, né? Mas ainda o bom exemplo do meu pai não serviu para me motivar a ser pastor, porque eu realmente não queria ser pastor. Mas que bom que você se tornou um grande pastor. Bom, um grande pastor, conhecido, como eu li aqui, mundialmente, com responsabilidades grandes, e Deus tem guiado a sua vida e abençoado para que cada vez mais o senhor fale. Misericórdia de Deus. Às vezes eu penso assim que realmente o trabalho mais desafiador de um pastor é ser pastor de um distrito. E às vezes quando você não dá certo no distrito, Deus fala, vai lá para a associação, vai lá para a união, vai para outras funções, né? E às vezes eu penso assim, o trabalho de um pastor distrital é muito mais difícil do que o trabalho que eu faço. Esses sim são grandes pastores. Uma curiosidade. Pastor, o senhor falou agora há pouco sobre música, né? E a gente descobriu que você já foi professor de musicalização infantil e maestro de corais. Olha só. Pois é, esse foi o meu primeiro trabalho na vida. Como é que foi sua relação com a música, assim, pastor? Qual a importância da música na sua vida? Teve uma época, teve um grande período da minha vida em que eu tive a impressão que eu seria músico, né? Eu estudei piano, estudei flauta transversal, estudei trompa, toquei na banda, na orquestra, cantei muitos corais, inclusive com Orquestra Sinfônica de São Paulo, do estado de São Paulo, muitas vezes. Eu cantava num coral semiprofissional que cantava junto com a Orquestra Sinfônica do estado de São Paulo. Então, cantatas e obras clássicas, a gente treinava e cantava com eles lá, ensaiava e cantava com eles lá. E eu, assim, imaginava que seria um caminho interessante para mim, seguir o caminho da música. E meu pai sempre com muita preocupação, porque ele falava, filho, se você for um músico profissional, como você está pensando, tocar em orquestra, você vai transgredir o sábado. E eu me lembro que eu gostava muito de trompa, então meu pai, com um esforço muito grande, um sacrifício muito grande, meu pai comprou uma trompa, eu comecei a estudar trompa, aí eu fui estudar no Conservatório Municipal de São Paulo, com um italiano, um professor italiano. E ele, assim, eu gostei dele, ele gostou de mim, ele falou, eu vou colocar você numa orquestra. E eu me lembro que abriu uma vaga para trompista na Orquestra Sinfônica Jovem do estado de São Paulo. E o meu pai orando, e alguns filhos de pastor tinham ido, e outras pessoas que conheciam, tinham ido participar dessas orquestras e acabaram abandonando os caminhos de Deus, acabaram transgredindo o sábado, porque a orquestra não vai perguntar para você que dia que você guarda. Então,
enfim, e meus pais tinham essa preocupação. E eu pensei, mas eu vou fazer esse teste para essa orquestra. E eu me lembro que no dia que foi para fazer o teste, eu amanheci com uma espinha bem aqui no lábio. E trompa é uma das piores embocaduras dos metais, né? Dos instrumentos de metal. É uma embocadura assim, muito ingrata. Você tem que estudar todo dia. E se você não estudar todo dia, você perde a embocadura. E qualquer coisinha que tem de diferença no seu lábio não vai produzir o som. E eu, de teimoso, passei xilocaína e fui tentar fazer o teste. E é claro que eu não fui aprovado. E eu ponho a desculpa na espinha, mas eu acho que porque era ruim também. Mas a desculpa ficou da espinha, né? Mas com aquilo, parece que Deus falou assim, não é isso que eu quero para você, não. Não é esse o caminho. Né? Mas eu trabalhei com música durante muitos anos, né? Então eu tocava e regia corais de escolas adventistas. Foi uma experiência muito interessante, me ensinou não só música, me ensinou como disciplinar crianças, porque você tem que ter muita disciplina num coral, né? E isso me ajudou. Foi um aprendizado muito bom para mim e me preparou para muita outra coisa na vida, até para criar minhas filhas. Foi um período muito interessante. E foi nesse período que eu conheci a Mari. Vamos chegar lá. Pastor, o senhor é especialista em terapia familiar sistêmica. Para mim e para todos os nossos amigos que nos acompanham, o que é terapia familiar sistêmica? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu vou fazer a tradução cristã desse conceito, tá? O conceito de que todas as coisas foram criadas por Deus no formato de sistemas. Os sistemas são conjuntos compostos de vários elementos, e das características dos sistemas é que qualquer mudança em um dos elementos do sistema, ele altera o sistema todo. Traduzindo isso para a família é um sistema, é um conjunto, você tem sistemas visíveis e sistemas invisíveis. Paulo faz uma alusão a isso em Colossenses, né? As coisas visíveis e coisas invisíveis. A família é um sistema. O nosso corpo é um sistema. A família é um sistema composto de vários elementos. Qualquer mudança em um dos elementos vai alterar o sistema. Esse é um conceito interessante que ajuda os terapeutas na hora de abordar os problemas das famílias, né? Às vezes a família chega com um sintoma, né? Esse filho está apresentando um problema, essa filha está apresentando um problema. Mas às vezes é só o sintoma, não é o problema real. É o sintoma do real problema que pode estar em outro dos elementos ou em outras circunstâncias da família. Então o terapeuta precisa investigar o que está acontecendo em todo o entorno da família nesse sistema, e a abordagem não é apenas considerando o elemento que apareceu como sintoma do problema da família. Então, não é esse indivíduo que é o problema, a família tem um problema. Então, essa é uma abordagem bem interessante, que tem ajudado muitas famílias. Pastor, fala pra gente como que a sua família se iniciou, como você conheceu a Mari, que está aqui com a gente, a sua esposa. Bom, eu tenho que falar bem certinho, então, já que ela está aí, né, tem que contar como que conquistou, como foi, vai lá. Olha, foi bem complicado, viu? Não foi fácil o negócio. Bom, eu estava orando a Deus, eu estava pedindo ao Senhor, que nessa época, assim, eu realmente estava buscando alguém para casar, eu queria que Deus aprovasse. Eu, na época afastado de Deus, eu tive relacionamentos que nunca perguntei para Deus o que Ele queria, né? Eu, como o Sansão, né, ia atrás dos olhos ou atrás do coração, e é uma coisa muito difícil, se torna muito difícil a vida de quem vai atrás do seu coração, que é o que o mundo aconselha, né? Você tem que seguir o seu coração. Essa é a pior loucura que tem na vida, né? Porque Jeremias diz que enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então, quando eu entendi isso, falei, bom, agora eu não quero procurar alguém de acordo com o meu coração, eu quero procurar alguém de acordo com o coração de Deus. E comecei a orar a Deus. E pedi ajuda para Deus, pedi orientação para Deus. E uma das coisas que me chamou a atenção na Mari é que ela levava a Bíblia dela para a igreja, ela ia para os cultos.
A aparência dela não era uma aparência, sabe, aquelas muito sedutoras, né? Aqui, não sei, tem alguma coisa ali que não está muito certa, né? Em roupa, etc. Não é o propósito de Deus, né? E assim, então essas coisas me impressionaram na Mari. Mas eu não conseguia chegar. Esse era um problema muito sério. Eu não conseguia chegar. Não tinha. Ela era muito fechada, muito tímida. Ela ia. E eu era externo, ela estava no colégio interno. Eu morava do lado do colégio, mas eu não estava no ambiente dela. Eu não podia almoçar com ela, não podia entrar no refeitório, né? E ela almoçava e ia embora para o quarto, do quarto para a escola e voltava. Eu tentei, enfim, não tinha. Eu orando a Deus, Senhor, quero saber qual é a tua vontade, o que o Senhor quer e tal. E um dia eu resolvi fazer pedagogia também, né? Além de teologia. Então fui entrar numa classe de pedagogia, era tarde, e numa nova turma. E eu me lembro que estavam nós, assim, uns 4 ou 5 rapazes que iam entrar numa classe de umas 30 moças, que pedagogia mais mulheres que fazem, né? E eu estava assim um pouco ansioso, porque eu sabia que a hora que a porta se abrisse, os olhares todos viriam para nós, né? E eu estava assim até com um pouco de vergonha. Então eu pensei, a hora que a porta abrir, eu vou baixar a cabeça, não vou olhar para ninguém, e olhando para o chão, assim, o primeiro banco que eu enxergar vazio, eu vou sentar, né? E eu entrei e logo percebi um banco vazio e eu sentei naquele banco. Aí você senta e olha para o professor, não olha fixo para o professor, né? Não queria olhar para ninguém. Aí depois assim de uns 5, 10 minutos, eu comecei a olhar em volta, assim. Aí quando eu olhei desse lado aqui, exatamente do meu lado, a cadeira do lado, a Mari. Quando eu vi ela do meu lado, eu falei, vai rolar. Vai rolar. E aí já pedi materiais, eu não vim nas aulas, tal, comecei a pedir materiais e aí o resto da história foi. Só que ela não queria, não, essa longa história, ela não queria, mas finalmente eu acho que ela quis. E deu tudo certo, graças a Deus, né? Mas Deus dirige, é muito bom a gente ver isso. Pastor, dentro dessa especialização que o senhor fez, né? Tem uma coisa especial que o senhor aprendeu, que o senhor levou para a sua família? Todas as famílias, elas estão num processo contínuo de mudança. E as famílias mais felizes são as famílias que se adaptam rápido às mudanças. Tem pessoas que não conseguem se adaptar às mudanças. E mudanças podem ser de diversas ordens. Podem ser mudanças financeiras, podem ser mudanças mais traumáticas, mais trágicas, como perder alguém. Pode ser um divórcio, pode ser uma doença, pode ser a idade que vai chegando, né? Tem pessoas que têm muita dificuldade de se adaptar às mudanças. E essas pessoas são infelizes. E isso talvez seja a coisa mais interessante que eu aprendi, que eu tenho procurado, eu estou alerta para isso, né? Eu quero incluir Deus nesse processo de mudanças da minha vida e da minha família. Filhas saíram de casa, ficamos só nós dois. A gente tem que adaptar rápido para essa mudança. É uma mudança que no começo ela é traumática, depois fica até bom ficar só o casal em casa. É bom, é gostoso, é muito bom, mas você tem que adaptar rápido. Então, para onde Deus está levando você e a sua família? Tem que adaptar. Aceitar o plano de Deus, né? Falando sobre a dificuldade, né? Sobre família, nós vemos assim muitas vezes casais que acabaram de casar e tem esse choque. Tem esse problema que, eu sou desse jeito, não vou mudar, eu cresci assim, né? Ou ela é acostumada de uma forma e agora está em uma outra realidade. Que conselho assim o senhor daria para essas pessoas? Minha mãe fazia isso e você não faz, né? Meu pai era assim, mas você é diferente. Eu tenho que pedir a Deus essa flexibilidade para poder me adaptar às mudanças. Existem famílias que são muito rígidas, né? E elas sofrem muito. Criações diferentes. Né? Mas elas sofrem. Mas eu me refiro a essa rigidez de não ser maleável
o suficiente para se adaptar às mudanças, né? Essa resiliência de você se adaptar a circunstâncias novas, né? Agora alguém perdeu o emprego na minha casa. Eu tenho que reavaliar muita coisa, né? Morreu alguém, eu vou ter que me readaptar, porque você tira um elemento do sistema, o sistema familiar é como um mobile, né? A gente põe um mobile em cima do berço de criança, né? O que é um mobile? Tem um fio que segura um sistema com vários elementos que estão equilibrados, né? Você tira um elemento, o mobile faz o quê? Ele perde o equilíbrio, né? E isso é o que acontece na vida da família. Um elemento é acrescentado, a chegada de um filho ou a saída de um filho, qualquer coisa que mude o curso normal da família vai afetar o equilíbrio dessa família. E famílias felizes são famílias que se adaptam mais rapidamente a essas mudanças. E eu preciso pedir a Deus que me ajude a aceitar os planos dele para a minha vida, que às vezes aquelas mudanças são parte do plano de Deus para a minha vida. Outras vezes não são bem parte do plano de Deus, como no caso de Jó. Olha as mudanças que aconteceram na vida de Jó. Não era totalmente Deus querendo prejudicar Jó, mas estava ali a questão do grande conflito. Nem vou entrar muito nessa história, mas Jó procurou se adaptar rapidamente à mudança, né? Estou vivendo essa vida, Deus o deu, Deus o tirou, bendito seja o nome do Senhor, falou Jó. Eu quero ser como Jó, quero aceitar o plano de Deus para a minha vida, né? Jó. Alguém pode dizer que ele discutiu muito com Deus, essa é parte do processo, né? Mas não vamos entrar nesse assunto do Jó, que é longa essa história. Pastor, falando ainda sobre famílias, qual é a maior dificuldade que as famílias encontram hoje em dia? Eu tenho a impressão que a maior dificuldade é a administração do tempo. Como que você administra o tempo? Disso vai depender muita coisa. Começar pela minha comunhão com Deus. O meu alvo como família não pode ser feliz, né? Esse é o alvo da maioria das pessoas e por isso que são infelizes. A felicidade, ela não é um alvo que você alcança. A felicidade é um caminho que você percorre quando você está buscando uma outra coisa. Mas a pessoa não casa para ser feliz, pastor? Esse é o problema. Quero casar para ser feliz. Esse é o problema. O casamento não tem essa função. O casamento não pode fazer você feliz. O casamento ele não consegue fazer você feliz. O casamento é uma escolinha de Deus para a vida eterna. Uma das funções do casamento é mostrar que eu não sou tão bonito assim como eu acho que eu sou, né? Meu caráter precisa de desenvolvimento. Para amar como Jesus espera que eu ame, eu preciso de um milagre da parte de Deus. Então, isso é parte da função do casamento. Agora, o casamento não tem a função de me fazer feliz, né? Então, eu não posso querer me casar esperando que o casamento vai me dar uma coisa que eu não tenho. Meu pai dizia assim, se você não é feliz agora, você não vai ser feliz no casamento. Se você não gosta do trabalho que você tem agora, você não vai gostar daquele trabalho dos seus sonhos, que você imagina que se você tivesse esse trabalho, você seria feliz. Se você não é feliz agora, você não vai ser depois. Então, por que a administração do tempo? Porque se eu não coloco ao Senhor em primeiro lugar, as outras coisas não vão ser acrescentadas. E quando Jesus falou buscar em primeiro lugar, é primeiro lugar mesmo, é acordar e ir à presença de Deus. Esse é o fundamento de uma casa, mas eu preciso fazer isso sozinho, não é com a Mari que eu vou fazer isso, é eu sozinho, ir à presença de Deus, né? E Jesus falou, Davi falou muito lá no Salmo 127, 128, ele diz assim, são dois salmos de família, eu sempre confundo os dois, mas num deles ele diz, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela, né? Inútil vai ser para você levantar de madrugada, comer o pão que penosamente você vai ganhar, porque aos seus amados Deus dá enquanto dormem. Então, a busca de Deus, para mim, é a primeira coisa, tem a ver com a administração do tempo, em primeiro lugar. Meu horário de dormir, que hora que eu vou deitar, porque eu sei que eu preciso acordar mais cedo para buscar Deus. Tenho que estudar a Bíblia, tenho que estudar minha lição, tenho que ter um momento de oração. Mas o segundo aspecto da administração do tempo é
o tempo que eu passo junto em família. Isso é muito complicado, porque um gosta de deitar tarde, outro gosta de acordar cedo, um não quer comer agora, um não quer fazer culto agora. Então, você precisa ceder para fazer algumas coisas juntos. Se você não fizer nada junto, o amor vai começar a esfriar. Por quê? Porque o amor ele não acontece no vácuo, ele acontece no relacionamento. Assim é o nosso amor com o cônjuge, amor com Deus também. Entendeu? Se eu não leio a minha Bíblia todo dia, não estou ali procurando andar com ele, falar com ele, não vou ter amor por Deus coisa nenhuma. Daqui a pouco nem mais na igreja eu estou indo, né? Porque eu não vejo sentido nisso. E o casamento é a mesma coisa. O casal que não dorme junto, né? Não vai deitar junto, não toma as refeições juntos, né? Não faz culto junto, não faz caminhada junto, está no caminho do divórcio, já está divorciado dentro de casa. Então alguém vai ter que ceder. E a educação dos filhos, aí vem aquela falácia que alguns pais falam, né? Que a gente ouve falar de vez em quando. Eu não tenho tempo, mas eu gasto com meu filho tempo de qualidade. Isso é desculpa furada, isso não acontece. Um feijão você não cozinha com fogo de qualidade. O feijão tem 40 minutos, 50 minutos. Não, eu vou dar um fogão agora de 10 minutos de 1000 graus. Você queima o grão, mas ele não cozinha. Então, a criação dos filhos, você tem que viver a vida junto com eles. E não é só dar tempo de qualidade. Não, você precisa dar tempo, de extensão de tempo, para que a cabeça dele cozinhe na sua fervura. Né? Senão não vai cozinhar, não vai amadurecer. Precisa estar junto. Se você não está junto, Ellen White fala muito claro, Satanás vai ocupar o seu lugar. E aí eu não posso deixar de falar de um livro que não dá para você ser pai ou mãe hoje sem ler esse livro, que é o livro Orientação da Criança de Ellen White. Ler e praticar o que esse livro ensina. Né? Repete para a gente, pastor. Orientação da Criança. Se você tem filhos e você não leu esse livro, as suas chances são muito pequenas. Porque o mundo tem toda a força. Né? Então eu preciso buscar todo tipo de informação possível, na fonte correta, na fonte certa, e fazer algumas coisas que o mundo vai considerar absurdas e loucas, radicais. Mas é porque o mundo já está muito para o outro lado mesmo. Né? Para o pessoal que está assistindo a gente e não sabe o que é mordomia cristã, o que é mordomia, pastor? Fala mordomia pra é gente. o serviço do mordomo. O que o mordomo faz é mordomia. Então, vamos entender esse conceito de mordomo. Esse conceito vem lá do Jardim do Éden. Né? Deus criou... Primeiro, Deus não começou criando o ser humano, o homem e a mulher. Ele criou todo o ambiente, ele foi formando o ambiente desde a água, do ar, da terra, separou claro, escuro, sol, estrelas, plantas, animais terrestres, animais aquáticos, animais do ar. E lá no sexto dia, ele foi criar o homem e a mulher. E aí, Deus falou para Adão e Eva assim, falar nas minhas palavras, claro, né? Ele disse para Adão e Eva assim, olha, eu não estou criando vocês para vocês ficarem deitados aqui no Jardim do Éden, né? Eu estou dando tudo isso para vocês. Vocês têm acesso a todas essas coisas, tudo é de vocês. Mas eu vou dar uma função para vocês. Vocês vão ser os guardadores e os arrumadores desse jardim. Esse jardim é meu, ele não é de vocês. E para você não esquecer que ele não é de vocês, vai ter uma árvore lá no meio que você não pode tocar. Você não pode comer dela. Não é nem para você chegar lá perto. Porque quando você é administrador de um negócio, né, você é gerente de uma loja, você pode muita coisa, mas tem coisa que você não pode, que só o dono pode. Só o dono pode dizer para você se você pode levar para casa alguma coisa ou não. O gerente não pode, ele não é dono. Né? Então, tinha coisas que Adão e Eva não podiam fazer no jardim, porque eles não eram donos. Era um lembrete de que eles não eram donos. E Deus falou assim, vocês estão aqui como meus representantes. Vocês vão cuidar desse jardim. Aí vem a história, entrou o pecado, etc. Mas cada ser humano que nasce no mundo hoje, nasce como um mordomo. Ou seja,
Paulo fala assim, vocês não são de vocês mesmos. Vocês foram comprados por preço. Eu não sou dono nem do meu corpo. Por isso Paulo fala, glorifique a Deus no seu corpo. Então, essas noções equivocadas de propriedade, elas trazem muita confusão para a gente, né? Eu sou casado, eu moro numa casa, então a minha mulher, os meus filhos, o meu carro, a minha casa. A Bíblia me ensina que eu não sou dono de nada. Tudo pertence a Deus. E eu estou como representante de Deus para criar meus filhos, para ser um esposo, para gerenciar as finanças da minha casa, a gerenciar o meu próprio corpo, a minha saúde, para honrar e glorificar a Deus. Quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então você tem dois tipos de pessoas no mundo, mordomos fiéis e mordomos infiéis. Tem gente que fala assim, quero nem saber de Deus. Eu mando em mim, ninguém vai mandar em mim. Né? E Deus dá liberdade. Você pode viver a vida que você escolher. Como você quiser. Mas não tem outro jeito para você ser feliz. A não ser que você escolha glorificar a Deus e fazer o trabalho de Deus. E qual é o trabalho de Deus? O trabalho de Jesus, ele diz, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ellen White fala uma coisa muito interessante. O único jeito da gente ser feliz é viver para melhorar a vida dos outros. Porque fazendo isso, você está sendo representante de Jesus aqui na Terra. Isso é ser mordomo. Mordomo dos bens de Deus. Então Deus fala assim, filho, se você entender esse processo, e você colocar você mesmo e a sua família à minha disposição para me servir, para ser o meu representante na terra, o teu sustento é por minha conta. Eu vou cuidar do teu sustento. E eu estou procurando esses últimos dias meditar nas grandes coisas que Deus fez na minha vida e agradecer a Deus por essas grandes coisas. E uma dessas grandes coisas foi ter me chamado para o ministério, para ser um pastor, uma coisa que eu nunca quis. Nunca sonhei, nunca desejei e foi tremendamente desafiante, estressante no começo, porque eu não estava preparado para isso. Mas eu tenho certeza que era o plano de Deus. Então, que coisa maravilhosa quando você entende isso e você se dispõe a cumprir o plano de Deus na sua vida. Vai afetar os seus relacionamentos, com quem você vai namorar, com quem você vai casar. Você já não casa mais com quem você quer, você casa com quem Deus quer. Você já não veste mais o que você quer. Você veste o que Deus quer. Você não vai dizer das suas preferências sexuais. Você vai falar do que Deus quer. O que Deus quer para a minha vida sexual? Não é o que eu quero, não é o que eu estou inclinado, não é o que eu sinto. É o que Deus sente, é o que Deus quer. O que Deus quer que eu coma? O que Deus quer que eu beba? O que Deus quer que eu estude? Eu quero viver para glorificar a Jesus. Né? Quer comais, quer bebais, façais outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus. Então, isso é em resumo o que é a vida do mordomo. Mordomia é o serviço do mordomo. E, pastor, esses princípios da mordomia, eles podem ser aplicados também para as pessoas que não são da igreja, por exemplo? Qual o benefício se eles usarem também? Todo ser humano nasce nesse mundo como mordomo. É isso que a Bíblia nos indica. Okay. Né? Eu posso aceitar essa designação que Deus me faz. Filho, eu coloco você nessa terra com um propósito. Ninguém nasce sem propósito. Deus tem um propósito para cada um. Salmo 139 diz que antes da gente nascer, Deus já contou os nossos dias. Deus escreveu os nossos dias no livro dele. Tem gente que não está interessada nisso. Mas quem tiver interessado, isso não depende de igreja ou não igreja, depende de Deus, de a minha relação com Deus. Às vezes a relação com Deus de uma pessoa começa muito tempo antes de ela entrar para a igreja. Né? Mas ela quer Deus na vida dela. E ela começa a se perguntar, fazer a pergunta correta. A pergunta correta é o que Deus quer da minha vida. E não é o que eu quero da minha vida. E Deus coloca isso à disposição de qualquer ser humano. A igreja é parte desse processo de crescimento, porque a igreja não foi uma invenção dos homens. A igreja é uma invenção de Deus. A igreja é uma orientação, a existência da igreja é uma orientação da Bíblia. Então, nesse processo de conhecimento de Deus,
a pessoa vai conhecer a Bíblia e eventualmente vai participar da igreja, vai se tornar um membro da igreja como parte desse processo de crescimento, de aceitar o plano de Deus para a minha vida, né? E aí entra, por falar em igreja, só rapidinho, Peterson, por que eu vou para a igreja? Eu não vou à igreja porque tem um programa legal, porque tem música legal, porque eu gosto, porque o pessoal é legal, todo mundo me cumprimenta. Isso é um jeito extremamente egoísta que Deus não pode abençoar. Eu vou à igreja para trabalhar, para servir. O que tem para eu fazer? Tem banheiro para limpar? Eu estou disposto. Tem caixa para carregar? Estou disposto. Tem que cumprimentar alguém para entrar? Eu estou ali. Eu tenho que olhar se tem alguma visita chegando? Eu estou ali. Precisou alguém fazer uma oração? Estou disposto. Eu tremo, minha perna treme, fica bamba lá, mas eu vou. O que Deus quer que eu faça? Eu vou à igreja para servir. Ah não, pastor, eu vou ficar em casa. O sermão passa em casa. É transmitido. Sermão é transmitido. Então você está na igreja por causa de sermão? Cara, fica em casa. Todo discípulo nasce no reino de Deus como missionário, né? Esse é o conceito de mordomia. Eu vim para... Deus me deu um trabalho. Deus colocou Adão e Eva no jardim, deu trabalho para eles. Para cada um Deus dá um trabalho. Qual é o trabalho que Deus tem para mim? Eu não sei. Como é que eu descubro meus dons? Aceitando os convites. Eu não sei cantar, pastor. Eu não sei para recepção. Obrigado por você ter citado isso, né? Sim, como faz? Eu tive assim, uma boa formação musical, mas o canto nunca foi uma coisa muito forte assim, na minha vida, né? E eu me lembro que eu aprendi com o ancião da igreja, assim, todo convite que vem para você é de Deus. Que tem a ver com coisas espirituais, é de Deus. Então aceite, não é das pessoas, é de Deus. E uma vez me convidaram para cantar. E eu relutei muito, porque eu pensei, caramba, eu sei que eu, assim, ainda mais o lugar onde eu nasci, eu sou de Taquara, né? Então a voz de Taquara, porque eu sou, né, a cidade, né, acho que influenciou nas cordas vocais. E então eu pensei, mas eu tenho que aceitar, porque é para fazer o serviço de Deus. E nunca mais me convidaram para cantar um solo, né? Foi a primeira e a última vez. Então o que eu entendi? Realmente esse não é o meu dom, né? Então agora eu vou aceitar tudo que Deus me manda para eu fazer, eu vou aceitar. E Deus vai dirigir para onde que Ele vai me levar. Agora se eu fico em casa, sentado, isso não é meu dom, isso aqui não é meu dom, isso aqui não é meu dom, nada vai ser seu dom. Nada vai ser seu dom porque você não está aí para o serviço, você está para o conforto. E no reino de Deus as coisas não funcionam dessa maneira, né? Forte, mas necessário, pastor. É. Pastor, aqui no Terracota a gente preparou algumas perguntas fixas para os convidados. Eu quero saber se o senhor está preparado. Não estou, mas não tem outro jeito agora. Pastor Marcos Bonfim, quem é Deus para você? Eu estou conhecendo ainda Deus, mas é um ser cheio de bondade e de justiça. A bondade e a justiça dele, elas se misturam. E eu acho que essa, para mim, é a maior característica de Deus. Bondade e justiça se beijam em Deus. Pastor Marcos, e se o senhor não fosse pastor, o que seria? Se eu não fosse pastor, com certeza eu não estaria, provavelmente não estaria mais vivo, né? Eu teria maus hábitos de saúde, maus hábitos de relacionamento, ou já teria sido morto por alguém, ou matado alguém, ou morrido por intemperança, ou seja, minha vida, eu provavelmente não estaria mais nem vivo. Então agradeço a Deus por ter me chamado para o plano dele. E só deixa eu acrescentar mais uma coisa. Eu não creio que Deus deseja que todo mundo seja pastor. Mas Deus tem um plano para cada pessoa. E eu tenho que entender qual é o plano de Deus e aceitar o plano de Deus para a minha vida. Pastor Marcos Bonfim, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por participar aqui, partilhar um pouco da sua vida, do seu ministério aqui no Terracota. Foi muito bom e espero que tenhamos mais oportunidades. É um prazer. Muito obrigado. Você que nos acompanhou até aqui, a gente preparou um clipe todo especial para você. Fique com Deus, que Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.
Jesus na minha vida, para que meus atos sejam puros. Quero ter o amor que vem de Cristo a guiar meus passos inseguros. Só Jesus mostrou com sua vida que Ele tem poder e amor pra dar. Nosso ser depende da sua graça. Com Jesus vivemos para amar. Nosso ser depende da sua graça. Com Jesus vivemos para amar. Quero ter Jesus na minha vida, como um pai guiando os meus passos. Quero a paz que vem da liberdade, que encontro apenas em seus braços. Só Jesus mostrou com sua vida que Ele tem poder e amor pra dar. Nosso ser depende da sua graça. Com Jesus vivemos para amar. Nosso ser depende da sua graça. Com Jesus vivemos para amar. Nosso ser depende da sua graça. Com Jesus vivemos para amar. Quero ter Jesus na minha vida. Preciso falar uma coisa. Opa, pastor, claro. Para você aí, não se esqueça, busque primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas vão ser acrescentadas. Eu tenho provado isso e tem funcionado. Deus abençoe você.